A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, passando aqui para começar mais um conteúdo, né? Hoje passamos esses 2 dias sem postar, e mas eu continuei fazendo, só não fui postar, né? Mas continuei fazendo. Hoje é a reflexão número 21, capítulo 21 de Provérbios, né? Então, dê logo dando seu like, né? Compartilhando, nos ajudando a manter o canal, né? E levando essa palavra mais adiante, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouco no capítulo 21, né? O capítulo 21 ele vai citar 2 passagens muito interessantes, né? E se der nós vamos falar um pouco dela também, mas se não der a gente vai ver o que der, né? Tá bom? Eu especifiquei alguns versículos aqui, porque não tem como a gente levar o versículo todo, né? Mas a gente tem que deixar o Senhor nos direcionar, né? E eu quero começar no versículo 1 do capítulo 21 de Provérbio, que diz assim: como o ribeiro de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este seguro o seu querer o inclina. Amém, meus irmãos? Vamos aqui nessa versão amplificada aqui para meus irmãos entender mais, né? Mas, aleluia. Essa versão aqui, eu não recomendo muito ela, né? Mas só para mais essa outra versão aqui que eu vou ler, eu não recomendo muito ela, né? Eu recomendo mais a King James, né? A 1611, né? E as Almeidas, né? Algumas Almeidas, não todas. Mas essa aqui não recomendo muito. Eu leio aqui por causa da minha leitura, mas eu não recomendo ela muito. Quem sabe ler melhor, é melhor essas mais. Diz assim o versículo 1: quem bebe. Perdão, estou aqui no 22. Como é no 20, perdão. Aleluia, Deus. Vamos lá, né? Para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Amém? Então estamos vendo aqui, né, o que o Senhor ele faz na mente de um rei, né? Mas por que é que às vezes o rei tira por caminhos errôneos? Porque o homem tem seu livre arbítrio, né? Então muitas vezes o Senhor ele não intervém nas nossas decisões. Eu vejo os homens já me fazem pergunta por que Deus deixou matar crianças e Deus do Velho Testamento é mau. Não, nós vamos ver que é a atitude do homem que faz com que ele se leve à própria morte, à própria destruição, né? Então, quando o rei deixa, o rei, ou seja, qual for o homem, Salomão botou aqui o rei porque um rei está acima do patamar de outras pessoas. Um rei comanda um país, um rei comanda o seu reino, o seu legado. Tem reino que não comanda só um país, mas comanda vários países ou até o mundo inteiro, né? Vemos nos tempos antigos reis que comandavam os impérios todos, né? Como principalmente Alexandre o Grande, a própria Roma, Nabucodonosor, esses homens eles governavam, né, todos os impérios. Por isso que Salomão colocou abranger um rei, porque o rei está acima de tudo. Assim também um governante que comanda um país, ele é elegido para governar um país. Mas se ele deixar o Senhor trabalhar na mente dele, então o Senhor vai fazer ele segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Aqui, ó, essa aqui diz, ó, como é um ribeiro de águas, assim é o coração do rei, né? Aqui fala a mente, porque a mente não é totalmente isso aqui, mas o coração, né? Mas antes eu quero trazer aqui algo muito interessante, irmão. Então, o rei, que é levantado por Deus, ele começa a governar aquela nação,
aquela cidade, seja lá qual é que está governando, né? Mas o homem que não é levantado por Deus, que não é governado por Deus, então ele faz segundo as suas vontades. Então por trás tem outro reino governando ele. Nós vemos que o rei da Pérsia, ele estava sendo influenciado pelo um principado chamado o príncipe da Pérsia, né? Então os reis que são induzidos por anjos caídos ou até por próprio Satanás, eles começam a perverter o pensamento do rei, e depois do rei começa a perverter os seus líderes e até chegar na sociedade mais baixa, né? Então, por aí vai. E eu quero trazer aqui algo muito interessante, meus irmãos, algo muito interessante que nós vemos a ciência em busca de soluções, em busca de algo. Antes de começar esse conteúdo, bem cedo mesmo, enquanto eu estava organizando as coisas, eu vi um vídeo de um psicólogo, pessoas assim, bem influentes, estudando um pouco a mente das pessoas. Em alguns lugares, os homens se casando como pessoas imaginárias, pessoas criadas em IA e por aí vai, né? Então, eles dizem que a mente que foi forjada para aquilo e tal, e etc. Né? Mas por trás da mente, irmão, o cientista, as pessoas, ele acha que é só a mente que está ali, né? Por trás de tudo isso, irmão, tem algo satânico. Algo satânico, né? Então, o que é que o inimigo quer? Ele quer que o ser humano ele seja habitações de demônios. E quando o ser humano ele é habitado por demônios, ele começa a ter caminhos errôneos, né? Um rei, quando é um principado que comanda ele, ele vai passar tudo aquilo que aquele principado transmite para ele, aquele anjo caído transmite para ele, ele vai passar. Esses homens que estão se levantando com grandes sabedorias para corromper o mundo, as pessoas dizem a mente brilhante, as pessoas que psicólogos e etc. E como ele fica estudando a mente, não, a mente isso e aquilo, mas por trás da mente brilhante, por trás de algo tem um espírito maligno comandando, né? Nós vemos que um ser precioso que veio e nasceu de uma mulher foi Jesus. Satanás ele não teve esse privilégio de nascer de uma mulher. E o que é que o Senhor disse, né? O Espírito Santo da verdade vai vir o quê? Para morar dentro de nós. É o que? É templo e morada do Espírito Santo. E uma pessoa sendo templo e morada do Espírito Santo, a vida dele vai ser transformada, a vida dele vai ser mudada. E o papel dos demônios é o que? Ele fazia habitação dentro das pessoas. E para isso vem o quê? Vem os espíritos geracionais, as famílias dos antepassados abriram legalidade e agora você tem um acesso para que esses demônios ele entre na sua vida e comece a destruir, ele começa a mudar totalmente a sua vida, né? Assim como o Espírito Santo ele entra e faz a sua vida mudar, assim também você se torna controlado, vamos dizer assim, por demônios de toda espécie, né? Irmão, eu digo isso com propriedade. Eu digo isso com propriedade, principalmente a pessoa na área da sexualidade. Na área da sexualidade. Eu digo porque eu vim disso, da pornografia. Então, quando você é viciado nesse tipo de coisa, você é induzido pelo aquele espírito maligno que ele vem e tem uma habitação dentro de você, porque você é o que? Templo e morada do Espírito Santo. E o que é que ele quer? Sujar o nosso corpo. Para quê? Para que nós venhamos e nós venhamos perverter o nosso corpo mais e mais, para ficar sujo, para ele fazer a habitação, né? Mas a ciência ela leva o quê? Pela mentalidade que a mente e tal e etc, né? Mas por trás da nossa mente influenciada, né? Então eles usam o quê? Usam as redes sociais, os meios de comunicação, que é um meio mais fácil de ele entrar. Então, tem um louvor que diz: ninguém explica Deus, porque Deus não tem explicação, porque ele age, o mundo espiritual só é revelado para aqueles que têm a dimensão espiritual. Por isso que os bruxos, ele entende totalmente do mundo espiritual. Nós vemos que os verdadeiros bruxos, os verdadeiros satanistas, eles não metem a cara. Esses que às vezes metem a cara na internet, talvez estão até influenciados, eles já botam ele na frente para ele ficar resguardado. Como
os demônios que estão habitando na pessoa, às vezes o demônio-chefe nem ele não mete a cara, às vezes ele manda aqui os capachos dele, vamos dizer assim, né? Então, o mundo espiritual, ele gera assim, em hierarquia. E aqui, Salomão escrevendo que para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a corrente de um rio, né? Então, nós sabemos, se um rio for grande, para mover a corrente dele tem que ser muito trabalho, mas para o Senhor se torna totalmente fácil. Então, para o Senhor transformar a vida de um homem, a vida de um rei, seja lá quem for, se nós der lugar, é totalmente fácil. E todos nós, irmão, precisamos de ser libertos. Jesus disse que quando o demônio sai, ele volta com mais 7. Porque a alma dimensional, o espírito dimensional, ele tem 7 emanação do Espírito de Deus. Então, quando ele é limpado pelo Espírito Santo, essa dimensão do Espírito da alma, ela está o que? É limpa, porque foi limpada pelo Espírito Santo para que ele viesse habitar as 7 dimensões. Por isso que o próprio inimigo, quando veio, traz mais 7, para preencher aquele vazio que estava em aberto. Então isso a ciência não explica, a ciência tenta explicar algo. A religião tenta explicar isso, mas só o homem tendo essa dimensão espiritual, ele vai entender, porque a palavra ela é 100% espiritual. E Paulo diz que o seu evangelho não consiste em sabedoria humana, mas em demonstração de poder. E é isso que eu estou buscando, né? E quando nós vivemos numa vida promíscua, vamos dizer assim, que foi o meu caso, então a gente é totalmente influenciado. Eu fico vendo pessoas com falta de sabedoria. Eu só entro numa coisa quando eu quero. Mas todos que andaram comigo, eles diziam isso. Mas a influência, porque aqui nas redes sociais chama influência digital, porque a influência, ela não entra de uma vez, ela vai entrando aos poucos. As pessoas não entram porque eu quis, não, mas a influência, ela vai, a Bíblia diz, né, me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. E quando nós abrimos o nosso coração para Cristo Jesus, ele vem e faz morada nas nossas vidas. Né? Então, se nós declinar para as coisas terrenas, né, isso vai vir coisas terrenas, coisas satânicas, coisas diabólicas. Né? Então, o Senhor ele quer pegar o homem e reconstruir de novo. Fazer assim como ele fez no Éden, soprar o fôlego de vida. Então Jesus ele fez isso, ele soprou o fôlego de vida, tirou os homens da dimensão da morte, a qual ele estava, e agora ele soprou, assim como foi no princípio, fazer um homem nossa imagem e semelhança, e soprou o fôlego de vida no homem. Em João 20, 22, né? Então o Senhor sopra o Espírito no seu discípulo, demonstrando que agora ele estava dando vida ao seu discípulo, à sua igreja. Então, assim como o Senhor ele declina o curso de um rio, ele declina a vida de um rei, a vida de seja lá quem for. Então que você venha deixar o Senhor mudar o curso da sua vida e você entrar na dimensão de filho. Entendeu? E quando você começa a entrar nessa dimensão, a sua vida começa a ser totalmente transformada. Qual é o papel do inimigo? Ele mudar o curso do homem. E eu digo propriedade, vou dizer mais uma vez, porque o inimigo no princípio ele corrompeu o gênero humano e o gênero animal. Isso não resiste na Bíblia, mas isso o Espírito Santo, ele começa a nos revelar coisas grandiosas. Né? Segundo alguns historiadores, mas a Bíblia diz que o Filho de Deus se relacionava com as filhas dos homens. Né? Então, os anjos caídos se relacionar com a filha dos homens, e ele trazer o que?
perversidade. Ele queria fazer o que? Uma nova raça. Qual era o papel do inimigo? Fazer uma nova raça. Qual é o papel do inimigo nesses últimos dias? Fazer uma nova raça. Então estava pervertido as pessoas e os animais. Os homens estavam tendo relações com os animais. Por isso que nenhum animal também foi salvo, a não ser os que foram para a arca, porque eles foram santificados naquele momento. A arca os santificou naquele momento. Mas os homens estavam tendo relações com animais. Quando nós vemos o povo sair do Egito, né? Você vê os ordenamentos, que o Senhor disse que não tenha relações com animais, vai dizendo os tipos de relação que você não tem, porque era a prática do povo pagão, era essa prática que tinha. Né? Então, quando você começa a se perverter na pornografia, aquilo traz uma sensação, e para muitos, ele acha que, mas aquilo é totalmente espiritual. Né? Agora, e anteriormente, o inimigo, ele quer o que? Fazer também essa própria raça, essa própria linhagem. E ele quer o que? Levar o homem para se prostituir com o animal, com outro homossexual, e por aí vai. Para quê? Ele quer tentar mudar a biologia do homem, a sexualidade do homem, o DNA do homem. Como o sangue de Jesus ele é tão poderoso, irmão, ele é tão poderoso, é o sangue de Jesus, o Espírito Santo de Deus que tem segurado o inimigo, ele não tem corrompido a geração como fez lá atrás, mas ele está próximo a chegar a isso, né? Eu vi algum vídeo a respeito de um homem muito famoso, desse negócio de internet, né? E ele querendo, e eu vi na entrevista sobre isso que eu falei. E isso é revelado para eles por os bruxos, a respeito dessa nova linhagem. Né? Só que a ciência, as pessoas, ele acha que é só o celular, é só a rede social, essas coisas, mas por trás disso tem um cérebro, tem alguém influenciando isso. Isso é totalmente diabólico. E aí como é que eles entram? Eles entram por intermédio dessas redes sociais. Né? Isso é como se fosse um portal. E aí ele vai penetrando. Ele vai penetrando, né? Então, cada vez que você faz isso, você abre um portal espiritual. E qual é o papel do inimigo? Que homem se relacione com animal bruto, né? Justamente para ele ir fazendo sua linhagem. É como os criadores de animais, eles vão selecionando os melhores animais para que ele venha ter um rebanho adequado, né? Então, assim, também é o inimigo, ele está selecionando pessoas com DNA forte, pessoas que tenham justamente para ele. Então, quando isso já está na época antediluviana, ele fez isso. E como foi que essa linhagem foi crescendo, ficando homens valentes? Porque os anjos caídos com as mulheres começaram a ter uma linhagem forte. A linhagem de anjo com o ser humano. Então isso já vai formando por isso que eles eram homens guerreiros, homens valentes, né? Então é isso que o inimigo está fazendo, né? Mas se nós não abrir o coração, como o provérbio diz, então nós vamos... E o que é que o inimigo faz? Está fazendo, pervertendo também as mulheres, não ensinando verdadeiramente os filhos como deve fazer. Os pais também, homens fortes. Hoje nós temos uma geração fraca, entendeu? Uma geração fraca sofrendo com ansiedade e depressão. Né? Nós vemos, alguns anos para trás, pessoas perdiam os pais, crianças, pessoas que trabalhavam, crianças, particularmente eu comecei a trabalhar com os 8 anos de idade, né? E homens e mulheres que não sofriam com esse negócio de depressão. Né? Hoje as pessoas não trabalham, os jovens não trabalham e essa fraca, né? Então isso é o que? Papel da igreja, de nós buscar mesmo o poder do Espírito Santo e pregar aquilo que o Senhor tem nos mandado, né? E não se preocupar se as redes sociais vão nos fechar, se as televisões não vão querer ouvir você, e por aí vai, mas que nós temos que fazer uma geração forte. Isso começa o quê? Na família. A família, ela começa isso e finaliza a igreja. Então, você vai ter uma família forte e uma igreja forte.
entendeu? Então, enquanto eu estava vendo algumas coisas, pesquisando, fazendo alguns estudos, né? Então, se você for ver em algumas coisas, essas redes sociais, nesses conteúdos que hoje chamam conteúdo adulto, né? Então você vai ver todo tipo de perversidade, né? E principalmente agora que deve estar mais promíscuo, deve estar mais poluído do que no tempo que eu era viciado, né? Agora deve estar mais, e naquele tempo já era poluído demais, irmão. Imagine agora que deve estar mais. Então, com esses conteúdos, o inimigo ele faz o quê? Ele começa a entrar na alma do ser humano e você começa a ter uma sensação de prazer, porque quem está se alimentando daquilo? O inimigo, porque nós estamos, quem é viciado nisso, e eu me coloco no meio, né? E quando nós abrimos essa porta, quem é que se alimenta? Os próprios demônios. Os demônios sexuais vão se alimentar daquilo. E aí nós achamos que é normal, não, porque a gente sentiu aquela vontade, então vai ali e tal, e etc, né? E tem alguns médicos que é comprovado que essa parte, ela faz a mentalidade, ela muda a mentalidade, porque quando você abre a porta, você abre o portal, então os demônios vêm e entram, e agora é ele que está comandando você. Entendeu? Ele que agora está comandando você dentro do seu tempo e morada. Não tem a morada do Espírito Santo, mas tem a morada de algum demônio sexual, jogo, pornografia, seja lá qual for. Então, a qual você abre a porta, entra aquele. Ou seja, e já tem outros dentro, né? Já tem um dentro, né? Já tem um inquilino dentro. É por isso que a Bíblia ela deixa bem clara. Já tem um inquilino dentro. Desde quando você nasce, se você não foi um servo do Senhor, já nasceu ali, ou suas famílias, então já tem um inquilino dentro. E esse, ele vai o quê? Tentando mudar a sua vida. Para que você cair na área a qual ele quer. Entendeu? Por isso que Jesus disse, o valente, mais valente, expulsa o valente, que justamente é o inquilino que tem dentro, né? Então, quando nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa mente, então ele muda totalmente o nosso curso. O capítulo 2 é assim, todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações, entendeu? Então, nós seres humanos achamos que o que nós estamos fazendo é totalmente errado. É por isso que eu digo, irmão, a palavra revelada, ela confronta você. Você que tem essa palavra e não é confrontado, me desculpe, você não é cristão, me desculpe, você não seja cristão, católico, protestante, o gospel, seja lá o que você for. Se essa palavra ela não confronta você, então, irmão, você está precisando conhecer Jesus como Salvador. Entendeu? Porque aos nossos olhos, o caminho do homem, o caminho do homem parece ser bom. Mas quando o Senhor começa a mostrar a sua grandeza, a sua majestade, irmão, o que ele fez, o seu amor, né? E o amor de Deus, irmão, é maravilhoso. O amor de Deus você vai querendo santidade. O amor de Deus você serve não por medo, mas você serve com honras. Porque ele é fiel para fazer. Ele é fiel para fazer, irmão. Ele é fiel para fazer. E nós temos que buscar isso. Não ser... buscar interesse dos nossos próprios olhos. Nosso caminho parece ser reto aos nossos próprios olhos. Mas o Senhor sonda os nossos corações. Então, só o Senhor sonda o meu, sonda o seu coração, né? Então, meus amados irmãos, vamos deixar o Senhor trabalhar, deixar Ele trabalhar nos nossos corações, né? Não se ache sábio aos seus próprios caminhos, né? Não ache que os seus caminhos estão certos, mas só o Senhor Ele sonda o meu e o teu coração, entendeu? E nós temos que sair dessa mentalidade caída, né? E entrar na dimensão de glória, irmão, para mim não foi fácil, ainda não continua sendo fácil, né? Mas pela misericórdia do Senhor, eu peço de misericórdia, Ele tem me sustentado na mão dele, entendeu? Então só Ele que me sustenta na mão dele. E então quando eu ver que os meus caminhos querem ficar reto perante aos meus olhos,
Aí chega aqui a palavra, ela vem e me confronta. E diz que o Senhor sonda o meu coração. E o Senhor, quando sonda o meu coração, então ele não erra. O Senhor, ele não erra. Porque ele foi ele que nos fez, ele sabe o nosso coração. Eu preciso mudar? Preciso, irmão, mudar todo santo dia. Todo santo dia. Né? Mas antes que essa geração que o inimigo está levantando, né? Então nós temos que estar o quê? Focado para que nós não venha cair nos laços do inimigo e deixar o nosso coração voltado para o Senhor Jesus, porque ele é fiel para fazer. Ele é fiel para fazer. Ele é fiel para fazer. Um dia eu vou trazer um conteúdo só a respeito disso, dessa nova esse novo povo que o inimigo quer levantar, né? Depois é um conteúdo só sobre isso, né? E o Senhor faz isso, irmão, na nossa vida. Então, não, aí é demais. Olhares altivo e o coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são os pecados. Entendeu? Quando nós achamos que o nosso caminho está reto aos nossos olhos, aí vai dizer que nossos olhos são altivos e o coração orgulhoso, né? Então, a lâmpada para esse tipo de pessoa é o que? O pecado. E o pecado nos afasta de Deus, irmão. Não é porque o Senhor ele é mau, ele quer nos matar, mas é porque o pecado ele é inimigo da santidade, né? Você vê que quando Jesus estava levando toda a iniquidade de pecado, o Senhor virou as costas para ele, né? E ele disse: Pai, por que tu me abandonaste? Porque todo o pecado estava caindo em cima de Cristo Jesus. Imagine que o seu pecado de pornografia, imagine que o seu pecado de orgulho estava todo em cima de Jesus. Imagine que Jesus levou teu pecado de orgulho. O Senhor levou todos os teus pecados. Foi isso que me fez entender o Senhor Jesus. Senhor, tu se fez um homem pornográfico, o Senhor se fez um homem podre por mim. O Senhor Jesus, tu se fez abominável, pegou meus pecados e levou para me salvar da condenação. Então, isso que me fez entender o amor de Jesus para comigo. Um homem que vem da sua majestade, deixa toda a sua glória, se esvazia de si mesmo, aí vem, pega todo o meu pecado, todo o meu podridão, irmão, e pega e bota no seu corpo. E por causa do meu pecado, o pai vira as costas para ele, né? E ele disse: Pai, por que tu me abandonaste? O pecado estava tão grande em cima do Senhor Jesus que a santidade do Pai não tinha como ver aquilo. Então foi necessário com que o Senhor ele desse naquele momento autoridade à morte para matar o grilhões do pecado na morte. Entendeu? Então, uma das coisas que muitos de nós temos, o orgulho, irmão, e o Senhor pegou esse orgulho seu, esse meu orgulho de achar que nosso caminho estava certo, e ele pegou esse orgulho para você ser liberto, para você ser salvo, para você ter uma vida com autoridade e com o poder de ter uma herança. Entendeu? Isso não tem privilégio, não tem dinheiro no mundo que pague esse privilégio, irmão. É por isso que eu me agrado, eu me alegro, perdão, eu disse me agrado, eu me alegro na presença do Senhor. Porque ele é fiel para fazer, meus irmãos, ele é fiel para fazer. Então essa geração vai se levantar uma geração cheia do poder, mas vai se levantar uma geração como nos dias de Noé, totalmente pervertida, irmão, totalmente pervertida, né? E que o Senhor venha nos dar graça. Eu quero deixar esses 2 versículos que eu vi aqui, e nesse capítulo fala, aí você deve dizer: irmão, eu realmente estou pegando o pé das mulheres, realmente estou pegando, por quê? Porque é ela que faz uma geração forte. Estou pegando mesmo. As mulheres que estão fazendo seu papel de mulher, parabéns para vocês, mas as que não estão, eu vou pegar no pé que seja processar, seja lá o que for. Aí ela diz assim, ó, melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. É melhor morar no fundo do quarto do que
dentro de casa com uma mulher briguenta. Entendeu, irmão? Então, aí você é machista, né? Mas porque a mulher sábia é a coroa do homem, mas a mulher briguenta. Nem vou explicar um pouco essas duas. A 19, ó. Melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando, né? Então, hoje, as mulheres, no lugar de construir os seus filhos para ter uma vida abençoada, filho profeta, como eu estava vendo a irmã que pregou na igreja, né? Ela disse algo muito interessante. As mulheres, não, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, mas não faz como ela disse, né? Ana disse, Senhor, meu filho vai te servir, né? Então, as mães, elas já estão querendo levar o seu filho para uma dimensão distante do Senhor. Mas as mulheres hoje estão dessa semelhança, brigando, se queixando. E é por isso que nós estamos vivendo nessa situação, né? Nessa situação de mulheres. E falar nisso, eu também estava vendo algo que uma entrevista, as mulheres, não, eu não preciso de homem. E sempre o homem diz, não, sem a mulher eu não vivo. Né? E os homens, ele realmente, mesmo ele estando só, mas ele diz, sem a mulher não vive. Mas as mulheres, por estar nessa situação, diz, não, eu não preciso de homem para viver. Eu não preciso de homem para viver, né? Então, essas mulheres que querem ser homem, se for brigar com o homem, né? Se for na tapa com o homem, então pode dar cadeia, que é uma lei aí que tem, né? Mas se ela quer ser homem, então tinha que sair no braço com o homem. Mas como a genética de homem, né? E nós sabemos que isso é errado, né? Mas e essa situação, e nesses últimos dias, irmão, eu tenho visto muitas mulheres nessa situação, né? Tem muitas mulheres sábias, muitas mulheres abençoadas, mas tem muitas mulheres nessa situação, mulheres briguentas, e é nesse que, e eu sou sincero, meus irmãos, se pra eu arrumar uma mulher dessa aqui, eu prefiro ficar sozinho, com certeza, eu prefiro ficar sozinho do que com a mulher briguenta no meu pé do vidro. Não, eu prefiro ficar sozinho. Então, e como a Bíblia diz, e se eu não estou preparado para entrar no relacionamento, então é melhor que fique só. Pessoas que estão solteiras e que não estão preparadas para entrar no relacionamento, fique só. Porque o relacionamento, o casamento não é para você ser feliz, é para você fazer a pessoa feliz. Entendeu? Então, meus irmãos, minhas irmãs, venha buscar o que é a essência do Senhor. Não seja, acho que os seus caminhos estão certos, porque o Senhor conhece nossos corações. Não queira que os seus olhos estejam altivos e o seu coração orgulhoso. Não queira que a sua lâmpada seja os seus pecados. Tá bom? Mas que a sua lâmpada seja a lâmpada do Senhor Jesus. E vocês, mulheres, não sejam essas mulheres briguentas, essas mulheres rimungondas, mas seja uma mulher sábia, uma mulher que se levanta com autoridade na sua casa e dizendo, meu filho vai ser um profeta, minha filha vai ser uma profeta. Então, profetize na vida dos seus filhos. Não fique só querendo brigar, porque a Bíblia diz que o homem aqui prefere morar no canto da casa do que com uma mulher desse jeito. Porque que ninguém merece, né? Tanto um homem briguento como uma mulher briguenta. E eu fico vendo muitas pessoas falando algo sobre divórcio. E, meus irmãos, nós colhemos o que nós plantamos, né? Então muitos relacionamento dando errado porque você escolheu um rostinho lindo, você escolheu aquele homem que está totalmente diabrado, né? Você escolheu aquela mulher totalmente diabrada. Aí lá na frente, Senhor, eu vou querer o divórcio porque isso, porque aquilo. Aí outros dizem, nós não somos obrigados a estar no relacionamento com brigas e traição, etc. Então, realmente, nós colhemos o que nós plantamos,
Nós colhemos, o que foi que o Senhor disse? Quando o povo saiu do Egito, não pegais mulheres, aí foi dizendo, tá. Então, o Senhor, ele diz, faça assim, segundo a minha palavra. Aí você pega, faz segundo ao contrário da palavra. Aí, e homens também fica dizendo, irmão, daí hoje, isso que eu vivo só foi as minhas escolhas lá atrás. As minhas escolhas lá atrás. Então agora eu vou culpar A e B, não, eu tenho que colher minhas consequências do que eu fiz lá atrás. Agora, se você não quer colher suas consequências do que você fez lá atrás, quer andar segundo aos seus olhos, os desejos do seu coração, né? Então, às vezes nós queremos jogar a culpa para o Senhor ou para alguém, seja lá para quem for. Não, vamos ver o que nós façamos, às vezes é o que nós fizemos lá atrás. Se nós plantemos algo, né, então nós vamos colher o que nós plantemos, né? Então, meus amados irmãos, busque o conhecimento do Senhor, busque o conhecimento do Senhor, a palavra do Senhor, porque Ele é fiel para fazer. Ele é fiel para fazer, irmão, né? Ele é fiel para fazer algo na minha vida e na sua vida, né? Então, esse é o livro de Provérbios. Mergulhe no livro de Provérbios que eles vão abrir seu entendimento. Quero orar por você. Pai, graças te dou, Pai, por essa oportunidade que o Senhor me deu, Pai. Pai, fortalece cada um dos teus filhos, das tuas filhas que vão mergulhar nesse conteúdo, Pai. Espírito Santo de Deus, até aqueles que não gostaram desse conteúdo, Pai, mas mesmo assim, abençoa eles que ele venha te conhecer o teu Filho Santo Jesus como seu Salvador, conhecer o nosso Senhor Jesus, Pai, aquele que nos dá vida e vida em abundância, Pai. Pai, eu repreendo todo tipo de enfermidade, Pai, aqueles que não estão conseguindo, Pai, sair da pornografia, do podridão, Pai, aqueles que não estão saindo, Senhor Deus, meu Pai, do adultério, Senhor da glória, o Senhor pode restaurar casamento, o Senhor pode fazer coisas grandiosas, coisas tremendas, Pai. Pai, aqueles que não conseguem sair da pornografia, Pai, da masturbação, aqueles que não conseguem sair, Pai, da fornicação, que o Senhor tem poder para fazer essas coisas grandiosas, Pai. Então entre na vida deles, eu oro por cura, aqueles que estão enfermos, seja curado no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai, e que o Senhor, Pai, venha tomar cada um deles em tuas mãos, Pai. São essas coisas que eu te peço, eu te agradeço. No nome do Senhor Jesus, Pai, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. E mais tarde, amanhã estamos voltando com o capítulo número 22. Amém.